Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Eles então perguntaram: e vós? Quem dizeis quem eu sou? Disse Jesus. Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia vem nos mostrando na primeira leitura, durante toda essa semana, a realidade do Gênesis, do livro do Gênesis. E hoje nós chegamos no momento onde Deus reestabelece a aliança com o povo, restabelece a aliança com o homem, restabelece a aliança com a terra. E essa aliança, ela é marcada, ela tem um sinal. A primeira leitura diz assim: estabeleço convosco a minha aliança. Este é o sinal da aliança, que coloco entre mim e vós. Ponho o meu arco nas nuvens como um sinal de aliança entre mim e a terra. Essa aliança que Deus estabelece com Noé e sua família, e ali representa todo o povo, toda a humanidade, essa aliança de um Deus que está lá em cima e vem fazer aliança com o povo aqui embaixo. Mas o Evangelho nos mostra também um Deus que faz aliança. Só que não agora com um sinal lá no céu distante. A aliança, a nova aliança, a aliança que supera a antiga aliança, já no Novo Testamento, a aliança, o sinal da aliança, não é um arco no céu distante. O sinal da aliança é uma pessoa. O sinal da aliança é o próprio Filho de Deus. Aquilo que o salmista disse, lá do alto céu, ele olhou o sofrimento, ele se inclinou do alto céu e viu o sofrimento do povo. No Novo Testamento, Deus mais do que se inclina, Deus envia o seu Filho, e o sinal se encarna, e é um homem, e vem para o meio de nós, sofrer, ser humilhado, vem no meio de nós uma aliança encarnada, uma aliança próxima. E aí o Evangelho nos mostra a pedagogia de Jesus para revelar essa aliança. Jesus não está mais distante, como na primeira leitura mostra um Deus lá em cima, que estabelece sua aliança, mas se inclina, olha de longe. Agora Deus vem perto, Deus está no caminho. É no meio do caminho, é caminhando, é misturado conosco. E Jesus vai perguntando a partir daquilo que é a realidade. Jesus vai trabalhando para revelar quem Ele é a partir dos acontecimentos do dia a dia. Ele não se retira para um lugar fantástico, maravilhoso, com ar-condicionado, um telão de LED, som maravilhoso, espetacular. Ele usa a estrutura que Ele tem. O importante é que conheçam Jesus. Então ali no caminho, parece que improvisado, mas não é improvisado, é valorizando o que se já tem. Ele tinha os 12 discípulos, ele estava no caminho e ele começa a dizer: o que dizem os homens que eu sou?
E ali ele vai escutando, os discípulos vão dando aquilo que eles têm, aquilo que eles escutaram. E Jesus convida para uma aliança mais profunda e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E ali Pedro vem por inspiração da graça e diz: tu és o Messias. E Messias é aquele que é o sinal da aliança. Aquele que lá no Antigo Testamento foi simbolizado por um arco-íris, um arco no céu. Agora ele é essa pessoa, ele é essa aliança. Ele vem mostrar abertamente para nós, como diz o Evangelho, Jesus falava isso abertamente. Ele, mais do que se inclinar, ele veio para o meio de nós. E o Evangelho mostra, quando Jesus anuncia, ele mostra o currículo dele. O Filho do Homem estabelece essa aliança e olha que currículo. Sem sucesso, sem muito dinheiro, sem muita fama, com a vitória da ressurreição. Mas olha como ele se torna solidário. Olha como ele se coloca. Lá na primeira leitura falava que lá do alto ele se inclina para olhar os gemidos, os sofrimentos. Agora não. Nessa aliança, Jesus, que é a aliança do Pai com toda a humanidade, ele vem dizendo assim: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. É um Deus que faz aliança conosco, suportando a rejeição dos mais velhos, suportando a crítica dos outros, suportando a paixão, a morte, cantando a vitória da ressurreição, mas um Deus que fez aliança para estar perto, para estar próximo. Um Deus que fez todo o esforço para estar perto. E muitas vezes a nossa resposta é a preguiça de ir para a missa, é a dificuldade de se confessar, é a leitura da Bíblia que eu não faço mais, é a vivência dos sacramentos que eu deixo para lá. A gente corresponde a um Deus que se aplicou em fazer conosco uma aliança de perto, tomando cada vez mais distância. Agora, na liturgia eucarística, Deus se faz presente na Eucaristia e Ele desce em direção às pessoas que estão aqui. E Ele entra nessas pessoas através da comunhão, para ficar cada vez mais perto. O que a gente percebe é um Deus que faz aliança para estar perto. E um povo que, relaxado, sempre vai se distanciando. Que a liturgia de hoje nos provoque a uma reaproximação. Somos seres humanos iguaizinhos àqueles da primeira leitura, que ao longo do Gênesis magoaram o coração de Deus pela falta de correspondência. Nós continuamos com os mesmos limites. Mas a revelação da aliança, ela é muito maior, muito mais clara e melhor. Só não enxerga quem não quer, ou quem não tem coragem de mudar de vida. Só não escuta quem não quer, ou não quer se comprometer com uma amizade, uma aliança tão próxima. E aí muitas vezes, nós nos comportamos como alguém que é casado e carrega a aliança no dedo. E quando vai para longe do esposo ou da esposa, tira a aliança, como se escondendo o sinal do sacramento do matrimônio, deixasse de ser casado. Não é porque nós estamos longe da igreja, não é porque nós cometemos pecados ou temos preguiça de nos aproximar de Deus. Não é escondendo os sinais da aliança que nós vamos deixar de ser dele. Mesmo nas piores situações, mesmo nas distâncias maiores, uma coisa nunca vai mudar: eu e você somos dele, porque ele estabeleceu uma aliança entre ele e nós, e da parte dele sempre vai ter fidelidade. O que precisa mudar é a resposta que eu tenho dado, a resposta que muitas vezes eu tenho dado na infidelidade. Que a liturgia de hoje nos provoque, a mim em primeiro lugar, e a cada um de nós, a reaproximar do Senhor, a ter coragem de carregar os sinais dessa aliança, sejam eles externos, por causa de um terço, de um tal, de uma aliança que eu carrego, mas sejam eles testemunhados no caminho da nossa vida,
na oficina da nossa vida, no dia a dia, no meu trabalho, nas minhas conversas, no meu sorriso, nas minhas respostas. Jesus escolheu o caminho da vida para revelar quem Ele era. Jesus escolheu revelar quem Ele era a partir daquilo que as pessoas tinham. Deus se revela hoje para você a partir da vida que você tem. Ainda que te faltem coisas e pessoas, Deus se revela. Ele é fiel, Ele se aproxima. Que a nossa resposta hoje possa ser um pouco melhor do que a de ontem. E talvez bem melhor será a de amanhã, se a gente tiver coragem de ser um povo de perto. Porque Deus se tornou um Deus de perto, mas nós cada vez mais nos tornamos um povo de longe, um povo distante. E nós precisamos voltar para a igreja, voltar para a palavra de Deus, voltar para os sacramentos, voltar para uma vida que caminha junto com Deus, porque Ele fez uma aliança conosco. CançãoNovaPlay.com. Assine já!